Amanhã tem clássico de gigantes, encontro de dois técnicos da nova geração, Fábio Carille contra o Zé Ricardo. E se vencer o Timão, que já está 31 jogos invicto, confirma matematicamente o título do primeiro turno. O Gudrian Neufer acompanhou a preparação do líder e conta pra nós. Fábio Carille vai ter pela frente outro técnico da nova geração, Zé Ricardo, que comanda o Flamengo. Conheço ele bem pouco, conversamos algumas vezes, é uma relação bem profissional, mas é um cara que eu quero estreitar esse laço de amizade, sim. Né? Precisamos nos unir também, que a nossa categoria, que a nossa classe esteja mais próximo cada vez mais. Só que Carille vive uma situação oposta ao contemporâneo de profissão. Carille passou a ser ovacionado nas ruas. Você consegue jantar fora de casa agora? Ou Não. Não? Não consegue mais? Mudou mesmo? Eu saio, mas eu sei o peso de tudo isso, né? Tem esse preço. Mas está sendo muito legal porque não são só os torcedores do Corinthians, os torcedores de outras equipes também que vêm e que parabenizam, e isso é muito legal. Enquanto o Zé Ricardo é questionado. Mas é um excelente profissional, se criou uma expectativa muito grande do Flamengo estar lá em cima pelas contratações, mas independente de técnico, o maior problema foi o que aconteceu com o Corinthians ano passado, muita mudança no elenco, jogadores chegando no meio da competição, e isso atrapalha um pouco. Outra diferença de investimento. Enquanto o Flamengo teve um aporte milionário, o Corinthians foi mais modesto, e Carille nunca reclamou. Decidido o time, a única baixa hoje foi o Romero. Então jogamos com Cássio, Fagner, Pedro, Balbuena e Arana, Gabriel, Michael, Marquinhos, Gabriel, Rodrigo e Cleison e Jô na frente. Essa é a equipe que inicia o jogo no domingo. Invicto a 31 jogos, se vencer amanhã, o Corinthians conquista por antecipação o primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O que a gente tem que fazer contra o Flamengo é respeitar demais. Tecnicamente é um time muito acima, né? Muito acima, jogadores qualificados, com o Diego, com o Everton, os dois Evertons, o Guerreiro que nós conhecemos bem. Então a gente vai ter que ter muita humildade para marcar bastante. Né? Já pegamos a equipe contra o Santos aqui esperando que viesse numa proposta ofensiva e não veio. Eu não acredito que o Flamengo vá fazer isso de esperar lá atrás. Eu acredito que eles vão fazer o jogo deles, que vem fazendo o tempo todo. Acho que mudar sem muito treinamento é bom para nós se isso acontecer. Então espero o Flamengo agredindo e a gente com bastante humildade para marcar e saber fazer bem o nosso jogo sem bola. Nem os desfalques do Timão, Pablo, Jadson e Romero, tiram o otimismo da Fiel. A arena vai estar lotada. Mais uma oportunidade de Carille ser ovacionado. Bom, o Flamengo, que ainda sonha com o título do Campeonato Brasileiro, precisa da vitória para se aproximar um pouco mais do líder. O zagueiro Hever, pelo segundo dia consecutivo, não treinou, mas viajou com a delegação rubro-negra. Juan e Rômulo foram observados na zaga do time e a reportagem é do Fábio Azevedo. Depois da derrota, a classificação. Depois da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo contra o Santos, já passou. A gente foi a Santos sabendo de toda a dificuldade. Sabemos que jogar na Vila Belmiro é sempre muito complicado. Este é o Flamengo. Como em um livro, virar a página é importante para quem quer esquecer o passado recente. 2016 ainda está vivo na memória rubro-negra. A goleada trouxe lições e uma forma diferente de olhar para frente. Mas perder em São Paulo significa aumentar a pressão no técnico Zé Ricardo e ficar bem longe do título brasileiro. Agora é tentar tirar esses ensinamentos também para a gente poder fazer um jogo mais consistente durante o tempo todo, que isso aí que vai dar a possibilidade de a gente vencer a partida. A distância é de 12 pontos e a matemática joga contra em caso de derrota. Abrir 15 pontos de diferença é algo perigoso em um campeonato equilibrado. O torcedor ligou o sinal de alerta e faz o protesto, seja no estádio ou via redes sociais. Os alvos são o técnico Zé Ricardo, Muralha, Márcio Araújo e Rafael Vaz. Bom, a gente tem nossas convicções e através das nossas convicções e nosso dia a dia, com uma comissão técnica que nós temos aqui,
é que a gente toma as nossas decisões. Eu, basicamente, procuro trabalhar dentro de campo, ver o que a gente tem produzido em treinamento, as estratégias do adversário e aonde a gente pode encaixar a nossa melhor estratégia para jogar contra o adversário. Essa é a nossa maneira de enxergar. Agora, se a gente for se limitar ou tomar as decisões em cima do que as pessoas pensam, a gente realmente, o Flamengo com 40 milhões de torcedores, provavelmente vão ter metade disso aí de escalações diferentes. Eu respeito a todos, o nosso respeito pela torcida é imenso. Melhor então nem tentar apontar o reserva do estreante Diego Alves. Duas opções, a gente vai avaliar ainda, pode ser que a gente faça um revezamento, pode ser que a gente estipule alguém para ficar nesse jogo. Eu vou conversar com o Vitor Hugo, que é o treinador de goleiros, com o Moser também, para a gente definir. Um clássico cheio de histórias e rivalidade, mas que não decide o campeonato, muito menos o rumo do comando técnico do Flamengo. Mas, com certeza, pode mexer com o humor rubro-negro. Vai ser um jogão de bola, Sormani, e as duas equipes com mudanças, né? Porque o Romero foi a última baixa do Corinthians, o Cleison entra, o Marquinhos Gabriel também no lugar do Jadson. E o Flamengo também com peças novas, porque foram observados na zaga o Juan e o Rômulo, como eu disse, o Diego Alves agora estreia pelo Flamengo também, então jogadores novos aí nas duas equipes, vamos dizer. Verdade, Marina, mas vai ser um grande jogo, não tenho a menor dúvida disso. É o grande jogo da rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro. Até porque quando o Corinthians joga e o Flamengo também joga, a atenção, evidentemente, elas se voltam para essas duas equipes. No caso, o Corinthians é o líder do campeonato. E o Flamengo não pode deixá-lo escapar a ponto de praticamente perder a chance de conquistar o campeonato, ainda que estejamos no primeiro turno. Os desfalques do Corinthians. O Corinthians mostrou já várias vezes que não tem problema nenhum quanto a eles, porque o Corinthians, na verdade, forma um time. Ele não é um elenco apenas de 11 jogadores. Ele é um time formado por um elenco que sabe exatamente o que tem que ser feito. Então, quando sai uma peça e entra outra, nada se modifica. O Corinthians já jogou sem o Rodriguinho, por exemplo, já jogou sem o Fagner, já jogou sem o próprio Jadson. Não é a primeira vez que isso está acontecendo e não sentiu. O Corinthians mantém aquele mesmo padrão e aquela mesma força. Flamengo é um time que vem de uma derrota, uma goleada para o Santos na Vila por 4-2, não jogou bem, a torcida está insatisfeita. E o que mais me chama a atenção, Marina, sabe o que é? É o Zé Ricardo vir a público e dizer o seguinte: nós temos as nossas convicções. Aí eu peguei e fui aqui no dicionário e fui procurar o que significa convicção. Opinião obstinada acerca de alguma coisa. Se você tem uma opinião obstinada acerca de uma coisa, você não vai mudá-la jamais. E esse é um grande problema. O Zé Ricardo tem que estar aberto às modificações, até porque o Flamengo não é o Corinthians. Se o Flamengo fosse o Corinthians, líder do campeonato, com uma gordura imensa em relação aos demais, ok, você pode ser até obstinado em relação ao que você pensa. Você vai mudar para quê? Agora, o Flamengo precisa mudar. Se o seu treinador é obstinado em relação a um ponto de vista, vai ser difícil que as coisas mudem no Flamengo. Ainda mais lá, né? Porque chega gente nova no meio da temporada. Exatamente. E isso dificulta ainda mais o trabalho. Exatamente. Eu acho que o Zé Ricardo poderia dizer o seguinte: olha, nós temos aqui uma filosofia e em cima dela a gente pretende implementar a nossa estratégia, o nosso plano de jogo, o nosso projeto de um time que vai ser vencedor. Agora, convicção é um problema. Se você é convicto de alguma coisa, não dá nem para você conversar com a pessoa. Ela tem convicção, ela tem uma opinião obstinada, como diz o dicionário, acerca de alguma coisa. Esse é um grande problema. O Flamengo não é um time pronto. O Flamengo é um time cheio de altos e baixos, que sofre demais no campeonato. Um dia está aqui, outro dia está lá. Um dia está aqui, outro dia está lá. E outra coisa também, né? Tem gente que veio reforçar o departamento médico. O que acontece com o Rodolfo? Foi contratado e não sai de lá mais? Ô, Sormani, e o Danilo foi relacionado, né, pelo Fábio Carille. O Danilo não joga desde julho da temporada passada e foi relacionado. Depois dessa cirurgia, deve ficar no banco de reservas. O Dr. Grave, inclusive, falou pra gente, conversando conosco no Fox Sports Rádio, Marina, que pensou-se até mesmo, olha que situação dramática, amputar a perna do Danilo. Nossa. Porque, num primeiro momento, a fratura da tíbia e do perônio, parece que são esses ossos, esse mudou de nome também, eu já não lembro mais. A princípio achou-se que era algo simples, mas aí
houve rompimento de nervo, de ligamento, de tudo. E começou a dar uma zebra danada na recuperação do Danilo, mas graças a Deus ele se recupera, vai para o banco pela primeira vez e quem sabe possa até entrar. Não, o Carille confirmou já que ele não joga em hipótese alguma, mas está relacionado. Ah, não joga? Bom, vai para o banco para ter aquele gostinho de voltar para a concentração, mas já está treinando. Isso que é muito importante, já está treinando.